Vamos lá. Bom, esse aqui é o algoritmo que a gente desenvolveu na aula passada, tá? Vou apagar isso daqui e vou ficar só com esses elementos de cá. Então, eu baixei um arquivo de informações meteorológicas de Salvador, tá? Baixei nesse bichinho daqui, ó. Tá, né? Tá piscando, né? Mas eu baixei aqui nesse site. Isso aqui a gente vai ter que lidar com isso. E peguei esse laranjinha aqui do aeroporto, tá? Eu baixei os dois, comparei e vi que esse aqui tem uma quantidade de dados maior para gerar esse modelo, para gerar, para a gente ter os dados com maior precisão, né? Ele pega uma quantidade maior de anos, esse aqui tem um ano só modelado, esse daqui tem uma sequência de anos maior, 11 anos que eles usaram de dados para modelar como vai ser esse ano típico de Salvador, baseado nessas medições daqui, ok? Você tem outros bancos de dados aqui em Salvador, mais outros levantamentos meteorológicos, mas eu peguei o do aeroporto como referência, testei os dois dados que tem ali, vi que um deles tinha um número de informação maior, ok? Bom, e a primeira coisa que eu vou fazer é gerar uma carta solar, que é esse bichinho daqui, ó. Se a gente pesquisar a carta solar, é uma carta solar para ver como é que a gente mexe nessas coisas. Então, a gente vai fazer essas datas baseados nos equinócios e solstícios, que são os momentos. Os solstícios são os momentos mais extremos da órbita do Sol, né? Ou do movimento aparente do Sol, melhor dizendo. É onde ele vai estar mais ao norte e mais ao sul, e os equinócios é quando o Sol está mais centralizado. Né? É equidí igual, onde o Sol está mais centralizado. Geralmente são esses os padrões que a gente usa para fazer análises solares. É o equinócios e solstícios, com algumas exceções. Né? Se você vai querer ver placas fotovoltaicas, aí você pode querer do ano inteiro e tal. A radiação solar do ano todo, ok? Vamos ver aqui. Eu tenho aqui, ó, um componente em visualização de dados. Deixa eu jogar isso daqui. Aqui na parte de visualização, para visualizar os dados. Eu tenho um que chama SunPass aqui, ó, Caminho do Sol. Eu vou colocar esse SunPass aqui e ele vai perguntar, a primeira coisa é qual é a localização desse meu projeto. Aqui eu tenho a localização, ó. Dentro dos dados que eu tenho de latitude e longitude, eu tenho a localização do meu projeto. Isso daqui vai servir, se eu colocar aqui em localização, ele já vai gerar alguma coisa para mim, ó. Então ele está aqui, eu tenho um percurso aparente do Sol com essa localização aqui em 3D e ele está aqui com ele está aqui com os dados em relação a esse ponto central aqui, tá? Isso aqui deve ser centralizado em relação ao terreno de vocês, tá? Esse ponto central aqui tem que estar no terreno. Se você modelou o seu terreno em outra posição, se o seu terreno está modelado, vamos dizer, que aqui é meu terreno, eu vou ter que pegar esse ponto central daqui para colocar esse meu domo aqui em torno desse terreno, tá? Então vamos lá.
Eu poderia pegar isso pelo Grasshopper mesmo, eu posso colocar um ponto, ó. Chego aqui, desenho um ponto, aqui no centro, está aqui meu ponto. E aqui eu vou trocar esse center point, trocar o center point da minha figura por aquele ponto que está lá. Isso daqui é tranquilo, é só pegar um parâmetro de ponto. Eu tenho aqui parâmetros, eu tenho aqui o ponto, ok? Pego esse ponto, set one point, clico aqui no ponto e coloco o meu objeto aqui dentro e ele está em torno do meu ponto, tá? Ele se moveu para cá e agora esse cálculo aqui está em torno do ponto. Outra coisa que eu posso fazer é ajustar uma escala, ó. Eu posso, se esse diagrama aqui não está o suficiente, eu tenho objetos de entorno e vocês vão ter objetos de entorno no edital de vocês vão ter que modelar. Vocês vão ter que ampliar essa escala. Isso vai ser feito com um slider. Vamos dizer que um slider que eu tenho aqui de ponto 001 até 5 vezes maior. Eu posso colocar isso daqui e posso ampliar esse meu desenho aqui para o gráfico ficar consistente, tá? Ok? E esse elemento, vamos ver se carregou aqui a página. Não carregou aqui. Percurso aparente do Sol. Vamos ver aqui. Carta solar. Vamos ver se a gente acha aqui agora. Pronto. Vocês já viram esse programa daqui? O solar? Pronto. Eu consigo gerar essa mesma carta por aqui, tá? Consigo gerar essa mesma carta com esse objeto aqui. Ele é o mesmo elemento. Eu tenho aqui projection. Eu tenho alguns valores que eu posso setar por aqui. Para setar esse valor, eu vou pegar esse input aqui, value list. Vou ver se ele vai pegar aqui automaticamente. Não pegou, né? Ele vai ter 3 valores aqui. Esses valores aqui que eu vou ter que colocar, ó. 3D, ortográfico ou estereográfico. Eu posso colocar isso aqui dentro de uma... Eita, ficou ao contrário. O S é maiúsculo. Barra barra para ele me dar um painel. Se eu coloco isso aqui na projeção, ó, eu vou ter a projeção que se usa. Ele vai colocar isso daqui em 2D e vai acertar para esse elemento daqui, ó. Ele vai projetar isso daqui. Stereographic quer dizer que ele vai considerar a curvatura da Terra, né? Na hora de projetar isso daqui. Esse daqui é o elemento que vai te dar o gráfico 2D desse elemento de cá, ok? Pronto. Eu posso mudar o norte. O norte ele vai pegar... Você pode trocar o norte por aqui, tá? Ele vai pegar um número, tá? Entre menos 360 e 360. Ele vai pegar o ângulo que esse norte está. Você pode ajustar ele por aqui. E se você tiver uma linha que mostra a direção do norte, você também pode usar isso. Se você pegar esse material aqui de ajuste que a gente tem, ó, simulação, material de estudo. Vamos abrir ele aqui. Você tem um algoritmo que mostra o norte a partir de uma linha. Você teria que baixar isso daqui e colocar dentro do seu elemento ou acertar o ângulo por um
por um valor qualquer que você coloque aqui, uma coisa assim, tá? Bom, você tem alguns dados que você pode associar a esse elemento aqui de visualização do Sol, como, por exemplo, a temperatura. Vou voltar ele aqui para 3D. Ele não está me mostrando a temperatura aqui. Ele não está mostrando os gráficos. Por que que ele não está mostrando os gráficos? Eu estou aqui com dados, eu estou com dele. Tá. E vamos ver se ele segue aqui. Se isso daqui dá certo. E eu posso escolher um período de tempo recortar algumas horas que eu quero mostrar esse elemento de cá, tá? Basicamente a gente faz isso porque a gente se interessa muito pelos estudos de insolação nos períodos dos solstícios e dos equinócios, tá? Então eu tenho como marcar aqui, nesse campo aqui, ROI, eu tenho como marcar qual é o período que me interessa para essa análise, certo? Então ele está aqui, eu vou em Ladybug, Tools, e eu tenho essa aba aqui chamada Período de Análise de Dados. E aqui eu consigo definir exatamente qual é o período que eu quero analisar, tá? Eu posso pegar esse ROI aqui e botar ele para cá. Com esse ROI, com isso daqui que eu consigo marcar as posições do Sol em cada momento do dia, e aqui eles estão coloridos de acordo com o dado que eu botei aqui, o data, ó. Esse dado está mostrando a temperatura em cada um desses momentos aqui do Sol, tá? Vocês conhecem esse diagrama? Vocês já trabalharam com isso daqui? Vocês já conhecem esses diagramas? O que é que essa linha aqui, cada um desses elementos se apresenta nesse diagrama aqui? Do percurso aparente do Sol, tá? Eu estou aqui com o Sol no mesmo horário do dia. Aqui, nesse sentido, eu tenho horas diferentes de cada dia do ano. Eu tenho aqui todas as horas do ano, tá? Todas as horas do ano, todas as horas de Sol, né? Porque quando o Sol se põe até ele nascer de novo, eu não tenho a posição dele. Nesse gráfico aqui não faz sentido a gente ter uma posição dele. No gráfico de temperatura, vale. A gente continua medindo a temperatura, a velocidade do vento, mesmo quando o Sol não está sobre esse momento daqui. Isso daqui é o Sol ao longo do ano, no mesmo horário. Se você fotografar o Sol todo dia, na mesma hora do ano, ele vai fazer esse movimento daqui. Tá? Cada dia do ano eu peguei no mesmo horário a posição do Sol, ele vai variar isso daqui na esfera, a posição dele no céu vai variar dessa maneira. É isso aqui que a gente está vendo. Isso aqui a gente está vendo para o ano inteiro. Tá? Só que eu quero poder filtrar meus dados. Isso daqui a gente vai usar esse elemento daqui, ó. Aqui não adianta
vim com esse truque no Ladybug que ele não mostra, mas é esse elemento aqui que eu peguei. Período de análise. Eu posso restringir meu período de análise para diferentes elementos, para diferentes períodos de tempo, né? Mês, ele vai pegar valores de 1 a 12, tá? Aqui. Então eu posso criar um slider, um menor que 12, tá? Ele vai de 1 a 12. E aqui eu tenho o início das minhas medições vai ser dentro de um período de 1 a 12 meses. Ele está começando no mês 1 e ele está terminando aqui. O mês final, ele está no mês 12, então ele está pegando o ano inteiro. Se eu copio esse slider aqui, ó, e pego isso daqui, ele está pegando só o mês de janeiro, ó. Ele está pegando só as horas do mês de janeiro, tá? Dia, eu vou ter valores de 1 a 31. Eu faço um slider aqui, 1 a 31. E aqui eu peguei um dia só. Aqui eu estou pegando um dia só. Ele está pegando o dia 1º de janeiro, mas está pegando todas as horas do dia 1º de janeiro aqui para mim. Ele está mostrando todas as horas desse dia aqui. O mês é 1, ele começa no mês 1, termina no mês 1. Ele começa no dia 1 e termina no dia 1. As horas eles estão pegando as 23 horas do dia, mas descartando as horas que nesse dia o Sol está abaixo do horizonte, né? Abaixo da linha do horizonte. O percurso aparente do Sol, tá? Sempre bom lembrar que a Terra é redonda e ela que se move em relação ao Sol, né? Mas aqui é o percurso aparente do Sol. Como a gente percebe o percurso do Sol aqui, ele está colorindo de acordo com a temperatura, porque foi o dado que eu entrei aqui, tá? Se a gente quer fazer essa análise para os dias mais importantes do ano, para esse tipo de análise de energia solar, de movimento do Sol, a gente vai ter 4 dias nos anos, os 2 solstícios e os 2 equinócios, tá? Solstício de verão e inverno e equinócio de primavera e outono, tá? Nos equinócios ele vai estar mais centralizado. Então vamos ver como é que isso acontece. Se a gente pesquisar isso daí, vão dar os meses 3, 6, 9 e 12, tá? Esses são os meses importantes, 3, 6, 9 e 12. E é em torno no dia 21. Tem alguma variação nesses dados, porque a órbita da Terra em torno do Sol dura 365 dias e 6 horas, tem uma variação aí que vai somar um dia a mais nos anos bissextos. Vocês pesquisam equinócios e solstícios. Vamos pegar um link aqui que não seja. No hemisfério sul, aqui é o solstício de verão, ele vai dar entre os dias 20 e 21 de dezembro. O solstício de inverno, para o nosso hemisfério, vai dar entre os dias 20 e 21 de junho. Estamos entrando no inverno aí. E os equinócios, nós estamos entre o dia 22 e 23 de setembro e aqui o de outono entre o dia 20 e 21 de março, tá? Então, o que é que eu vou fazer aqui? Se eu quiser pegar os solstícios, o solstício de verão, eu vou botar aqui no dia 21 de dezembro. Então, eu consigo ajustar meu período de análise para o mês 12, aqui, e o mês 12 aqui no final, tá? O dia
21. Aqui dia 21. E aqui também o dia 21. Essa é a posição do Sol no... Essa é a posição do Sol no solstício de verão para o nosso hemisfério, para a nossa latitude e longitude. Ele está aqui, é esse percurso que ele vai fazer durante esse dia. Tá? Para essa análise, isso pode não ser tão importante, mas é isso que a gente vai querer ver quando a gente está analisando uma fachada sul. Como é que eu vou proteger minha fachada sul no verão da iluminação direta, quanto eu vou precisar de beiral, né? Uma fachada que tenha uma proximidade com o sul. E aqui eu tenho para a fachada norte, que seria do outro lado. Para a fachada norte, a minha pior situação do Sol é no solstício de inverno, tá? É no solstício de inverno que eu vou ter isso daqui. O solstício de inverno, segundo esse dado daqui, é entre o dia 20 e 21 de junho, tá? Então, aqui é o mês 6, em vez do 12. E aqui eu vou simplesmente trocar isso daqui para 6. Trocar esse mês aqui para 6. E a posição do Sol está ali no outro extremo, tá? Esse é um dos gráficos que vocês vão ter que gerar nessa história de cá. São gráficos simples. Eu não falei sobre colorir os dados, sobre gerar a posição do Sol, mas gerar essa carta solar e entender os resultados que a gente pode ter a partir daqui, ok? O que mais que eu posso falar sobre isso daqui? Então, essa parte daqui de baixo, ó, essa parte aqui dos dados, a gente vai ter que criar esse corte daqui e vai ter que salvar essas imagens para enviar, tá? No trabalho. Ok? Aqui como a gente muda a posição, aqui como a gente gera esses elementos, e aqui como a gente gera as projeções desses elementos aqui. Aqui eu projetei ele do jeito que a gente usa numa carta solar, certo? Então, a gente pode gerar carta solar para qualquer lugar do planeta com esse programa daqui. Tá? Se eu tiro ele aqui, ele volta para o 3D. E assim, para facilitar, eu consigo criar. Bom, isso aqui, se você quiser melhorar, a gente pode criar um outro elemento aqui chamado orthographic. E aqui eu vou ter todas as projeções, stereographic, orthographic e 3D. Tem como fazer isso com a lista de valores, mas eu não vou ver. Tá? Então, é esse elemento daqui que a gente tem que usar, tá? Bom. Com esse corte aqui de horas e dias, a gente pode determinar o Sol no verão, o Sol no inverno, ó. A gente pode determinar ele em várias situações diferentes. Tá? Pegar períodos de análise diferentes, tá? Ok.